Olá, saudações! O PB Conectada recebe hoje aqui nos estúdios o deputado Chió, homem da Rede da Sustentabilidade, não o Rede, e sim a Ah, é. Rede Sustentabilidade, politicamente correto falando. Deputado Chió, seja muito bem-vindo aqui ao PB Conectada. Há quantas andam os projetos na Assembleia 2025? Ano novo, vida nova ou as mesmas tretas de sempre? Seja bem-vindo. Olá a todos os internautas, a você também, Mori, muito obrigado pela acolhida aqui na PB Conectada. A gente está voltando agora, né, dia 4, volta os trabalhos na Assembleia, mas assim, ainda tem a gente não sabe como é que vai ficar o clima em 2025, né. Com certeza, será meio diferente de 2024, porque já é um ano pré-eleitoral, né, então sendo um ano pré-eleitoral, as coisas mudam também. E a Paraíba é um estado que parece que respira política, né, é uma coisa que não para, é 24 horas por dia, 365 dias do ano, os 4 anos, Paraíba respira política. Basta ver os programas de rádio, sempre tá conectado à política, né, então essa correria e essa, que não sai da mente das pessoas, né, É o a palanque que nunca política. desarma. Dizem alguns, estudiosos que tem uma explicação a Paraíba gosta tanto de política, porque o Brasil gosta muito de futebol. E e quando a gente gosta de futebol, a gente sempre toma um partido, né. Ou é do Flamengo, é do Sempre Vasco, tem é uma do bandeira. Fluminense, uma bandeira, isso. Como a Paraíba, a gente não tem times na primeira divisão para brigar, para lutar, para defender aquela bandeira, a gente usa a bandeira da política É a nossa para Série A. Eu isso. diria até mais, eu acho que a política na Paraíba, especialmente, é a Champions League da É a gente, né. Champions League, isso mesmo. Então Deputado, por isso que a o paraibano adora a política. a propósito, disso, está muito recente a campanha de 2024, e onde havia toda uma expectativa na sua cidade base, cidade de Remígio, em torno daquela disputa, né. O ex-prefeito Cláudio Rez vindo para a disputa, em tese, ainda muito forte, até então o prefeito André, que já havia sido seu aliado, tinha se distanciado mais, também ensaiava colocar um nome, do grupo. Acabou sua esposa, a Gleides Lene, a candidata Gleides, indo para a disputa com o apoio do próprio prefeito André também. Foi uma disputa bastante acirrada. O senhor, eu diria que o resultado foi dentro da expectativa, ou dá para fazer uma autocrítica e revelar aqui alguns erros, algumas estratégias que foram, digamos, usadas equivocadamente a ponto de Gleides não levar aquela disputa? A expectativa sempre não é a gente sempre tem a expectativa de ganhar a eleição, né, não é nunca é a Seria expectativa hipocrisia dizer que não. a gente faz um trabalho, um planejamento para ganhar uma eleição. Obviamente que foi uma eleição muito atípica, né, o modus da gente fazer política, tem mudado, né, tem mudado no Brasil, todos os estudiosos que, trabalham a política no Brasil, que se debruçam sobre a política, sabem como a política mudou nos últimos anos, e não é diferente de Remígio, né. A gente tinha também alguns quadros muito adversos. Estávamos no poder teoricamente há 12 anos, né, apesar da nossa saída do grupo de André. André foi para um lado, eu fui para o outro e depois volta, mas, teoricamente, a grande parte da população achava que a gente estava no poder há 12 anos, né, então e Chegou a hora do ciclo da oposição, tipo talvez, é tipo né. um ciclo que estava se fechando, né, e isso era também muito difícil para a gente trabalhar. A gente também, teve uma eleição, assim, muito atípica, né, tanto que essa atipicidade da eleição gerou até uma AIGE, né, e a gente estima que os nossos adversários gastaram em torno de R$ 5 bilhões para ganhar uma eleição, É né, muito então é recurso para uma cidade muito. do porte, É Remígio, né. muito recurso, né, então, e não só foi Remígio, quero até colocar isso, seria hipocrisia minha dizer: "Não, mas foi só Remígio que houve esse problema". E tem sido um problema, muito não só da Paraíba, mas em outros estados. Eu fui para São Paulo no final do ano e encontrei uma prima minha que mora numa comunidade, de Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo,
E eu dizia: "Como foi a eleição aqui?", né, porque a gente sempre tem a expectativa que a compra de votos, que é um câncer, um cancro da política brasileira, ela é muito peculiar do Nordeste. A gente acha que é no Nordeste que está a compra de voto. E eu perguntando lá, ela disse: "Não, aqui o voto custou R$ 400, acaba de distribuir por R$ 400 aqui na Inflacionou, na né? na 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 periferia de São Paulo", né. Antes que o voto não é algo comprável. Voto é algo da consciência da população, que virou um objeto de valor financeiro, né. Então é isso que a gente viu nessas últimas eleições. Em Remígio não foi diferente, mas também isso aqui em Campina Grande também foi, em João Pessoa, em qualquer cidade. Mas assim, pra gente que vem de um outro forma de fazer política, a gente estranha isso, entendeu? Porque eu nunca fiz política em Remígio, oferecendo dinheiro a ninguém para votar em mim. E muito menos as pessoas, na grande maioria das vezes, quando eu andei nas casas das cidades, durante essa trajetória desde 2012 que eu estou, na política, efetivamente pedindo voto na casa das pessoas, as pessoas nunca me pediram, abertamente dinheiro: "Tio, eu só voto em tu se tu me der tanto". Então, a gente viu isso nessa eleição, né. Então o eleitor, ele também a gente tem visto uma mudança na concepção política do eleitor. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso aconteceu lá em Remígio também, né. Dentro de todo esse quadro aí, show, dessa realidade que você disse ser, digamos, imperiosa em quase todo o país, se teria sido, então, melhor que não se tivesse sido adotado no sistema político brasileiro a figura do fundo eleitoral, ou seja, o financiamento público de campanha, já que na prática a gente sabe que, não funciona. Seria melhor o financiamento privado mesmo, de doações mesmo de privadas para as campanhas eleitorais, para oficializar o que já existe mesmo na prática? Mas assim, seria também assim, eh, vamos ver um candidato a prefeito em Remígio. Ele só tem direito a usar legalmente pelo fundo eleitoral 200 e poucos mil reais. Só que eu É uma falei disparidade muito grande da realidade da com o que reali se projeta teoricamente, né. eu te falei que esse grupo político gastou R$ 5 milhões. Então não é a questão do fundo eleitoral que, incentiva que a compra de voto seja efetivada, né. É uma concepção cultural que nós da política precisamos combater, porque quem gasta R$ 5 milhões numa campanha, e as projeções para 2026 talvez sejam piores ainda, esse dinheiro vai ter que sair de algum canto. Ninguém sai do bar sem pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Não tem café grátis, Não não. tem café grátis. Qual é a estimativa sua para, uma campanha de deputado em 2026? Já para a gente matar a curiosidade um pouquinho do Rapaz, nosso web espectador. eu Quanto sei, é que custa uma campanha para deputado estadual, por exemplo, na depende Paraíba? depende do perfil. O perfil Chió é uma campanha pé no chão. As pessoas que me conhecem sabem o jeito que eu faço política. Eu rodei É um aquele voto mais eu conceitual, e ideológico. eu rodo aquele Curimataú, Brejo, eu perco em torno de 5 quilos numa campanha, eu vou com o microfone na Não mão, perde 5 milhões, mas perde uns 5 quilos. com certeza. Primeiro que eu não tenho 5 milhões, né, mas os quilos eu perco. E a gente faz uma campanha muito pé no chão. A gente investe muito em mídia social, a gente investe muito em olhar, eh, diretamente a população, pedir o voto direto para a população. Tenho cidades que eu tive 1.000 votos, quase 2.000 votos, que eu não tive nenhum agente político lá pedindo voto para mim. Mas eu estava lá, de alguma forma, pedindo voto, um carro de som, né, conectado. Mas assim, sendo muito claro, nos bastidores da política, disse que um deputado, para ganhar esse ano, tem que gastar de entre 4 e 5 milhões de reais. De 4 a 5 milhões de reais. Reais. É uma campanha muito cara, né. Muito caro. Primeiro, como é que um salário de um deputado vai dar para pagar uma conta de um deputado, né. Tem muita gente que eu Dizem acho, que é um bom investimento, né. eu não sei. Dizem que é um bom investimento. Mas Já ouvi assim, falar. se botar a conta do salário, que é um salário bom, o deputado ganha um salário bom, se botar Mesmo mesmo somando sessões extraordinárias, não, convocações extraordinárias, não, 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 é impossível. essa conta Essa não fecha. não fecha, 4, 5 milhões não fecha, né. Então, essa é a realidade que a sociedade brasileira e a política brasileira, nós estamos empurrando com a barriga. Mas
Isso é muito grave e isso é um problema Pela sua seríssimo. visão, Jó, você que está no Partido Progressista, no União Progressista, muito mais à esquerda, a Rede de Sustentabilidade, e o seu agrupamento político, o governo que o senhor segue e defende na Assembleia, inclusive, está ficando cada vez mais difícil as camadas populares colocarem seus representantes, candidatos ideológicos, terem sucesso eleitoral diante desse quadro, dessa dificuldade, digamos, financeira? Com certeza, com certeza. Se você se vo uma eu posso chamar de democracia um sistema político onde uma pessoa para ganhar uma eleição gasta de 4 a 5 milhões de reais. Isso é democracia? Na prática, não é. Não é, né. Isso é uma na verdade, sim, os mandatos têm sido comprados. Quem tem dinheiro chega ao poder, vira vereador, vira deputado, vira prefeito. Quem não tem, nem se arrisca a entrar, nem se arrisca a entrar. Tem que se tem que batalhar muito. O sacrifício, o fardo de quem não usa a compra de votos para ganhar eleição é muito maior. É muito mais duro e está cada vez mais difícil, porque no advento das redes sociais, Moribe, com essa você tinha uma política no Brasil que era uma política era mesmo os progressistas de esquerda, o que fosse, eles faziam campanha dentro dos sindicatos, né, panfletando na rua. Aí depois apareceu uma outra ferramenta, que foi essencial para a gente chegar ao poder, quem não tinha dinheiro, que foi a rede social. A rede social projeta muito essas pessoas. Foi aí que eu entrei. Fui na rede social, a juventude, esse apelo, né, de quem estava conectado, que conseguiu chegar ao poder. Deixa eu Mas aproveitar aqui e fazer um. mas mesmo agora com a rede social, eu tenho dito que já não tem o poder que tem, porque o poder financeiro, principalmente em 2024, mostrou isso. Foi muito forte. Eu conversei com alguns expoentes do governo Lula em nível nacional, mas estrategistas mais ligados aos bastidores do governo Lula, e eles têm dito que o grande calo, e agora ficou provado isso agora recentemente, nesse ano de 2025, com aquele escândalo todo do Pix, aquela bomba do Pix, fez o governo recuar, enfim, um, muitas escaramuças, tal, enfim. Muitos desses críticos têm apontado para o seguinte, Jorge, que o grande erro da esquerda tem sido não saber se comunicar pelas redes sociais. Ou seja, as redes sociais que você disse que tem sido a grande, digamos, mocinha da oportunidade, da democratização da comunicação, ao mesmo tempo, ela é vilã se você não souber usá-la. Tanto que o deputado Nicolas conseguiu destroçar o governo, a ação do governo, da Receita Federal, usando a própria rede social com os mecanismos que a direita soube muito bem utilizar até aqui. A eleição do Bolsonaro, que eu diga, e quase a reeleição dele também, com o uso muito estratégico da rede social. Nisso a esquerda precisa aprender com a direita, ou o que é que estaria faltando na comunicação? Essa mudança, inclusive, da estrategista das mídias digitais do governo federal, que foi afastada, é uma pessoa ligada à primeira-dama Janja, inclusive, foi trocada. Tudo isso mostra essa preocupação que a esquerda tem hoje no Brasil, ou pelo menos nos campos mais progressistas, com o mau uso dessa comunicação. Não tem chegado essa comunicação à população? Eu vejo dois pontos. Primeiro, a esquerda tem ficado para trás na estratégia de comunicação. A direita se comunica melhor. Mas também tem outro ponto que eu acho que é também muito complexo, que é a história da fake news. Uma fake news, A Deep Web também, é, de certa forma. mas principalmente a fake news, ela é muito mais fácil de ser disseminada. O que Nicolas falou era verdade? Levantou a bola, levantou suspeições, né? Tá. Isso. Então, falar, Mas fazendo uma autocrítica, né? Venhamos e convenhamos. Por mais que tenha sido potencializado isso pelo deputado Nicolas, né, Gil, agora, faltou o governo também, não, né, não, do seu lado, ter comunicado melhor o claro, que é que seria aquela do claro, claro, Pix, claro. né? Mas eu estou Ele se dizendo, aproveitou muito disso. claro, e ele foi muito esperto. Mas eu estou dizendo uma outra coisa, que a fake news, aquilo que você constrói em cima da mentira, é mais fácil de ser disseminada. Por exemplo, na eleição de 2024 em Remígio, foi feita uma fake news que teve uma ação devastadora sobre a minha imagem e da minha esposa na minha cidade. Pegaram uma foto
Em Remígio tem uma história bem interessante, eu não sei se você já viu na rede social, do bode Luke. Não, não conheço o modo. O bode Luke é um bode que teve até na TV Paraíba um dia desse, na primeira, no aniversário do bode. Tá famoso Do já. Ficou famoso, tem bolo, tem festa, e esse ano foi até o segundo aniversário do bode Luke. Pegaram uma foto, a minha esposa foi visitar a dona do bode, ela foi visitar, pedir foto lá, e eu acho que, não sei se tirou uma foto com o bode. Pegaram essa foto de minha esposa com o bode e criaram uma fake news, um factoide, uma história que minha esposa estava ligada a rituais satânicos e eu também, Isso de por com conta da bode, figura do animal. por causa da figura do animal. Meu Deus. E isso é típico de quem? Isso é típico da direita, da extrema direita. E me diga uma coisa, Lembrei daquele fato daquele episódio, há tem alguns anos atrás, das estátuas que Ricardo Coutinho, Cid, enquanto prefeito de João Pessoa, colocou em alguns pontos lá nos giradouros e tal, e associaram a imagens satânicas, né? satânicas, Nesse isso. sentido. Naquele tempo não tinha rede social. Foi um Imagina o estrago que teria sido feito, Imagino né? que teria sido feito, né. Então, esse tipo de coisa, Moribe, a direita, a extrema direita principalmente, ela se apodera disso. E isso tem um poder na comunicação. Como é que se trabalha com como é que eu, que não sou da extrema direita, que quero fazer uma comunicação, assertiva, que quero chegar com minha mensagem até a população, como é que eu chego? Porque o prejuízo que a gente tomou com isso, eu botei na justiça, a gente vai ter audiências, possa ser que quem espalhou a fake news vá ser condenado, Tem que ser responsabilizado, responsabilizado, mas o prejuízo já era. o prejuízo político, eleitoral é É imensurável, né? imensurável, é É imensurável. Então, muitas vezes até irreparável. irreparável. E isso eu falei, primeiro a direita, ela está mais eficiente na forma de fazer comunicação, mas também está mais escrota também. Não tem não tem filtro, não tem ética mais. A gente está vivendo uma sociedade sem ética. Eu não estou dizendo só no lado político não. A rede social dá, eu digo assim, poder ao descaramento. As pessoas falam que você viu o que foi que Musk fez? Musk fez uma saudação nazista. O Uma cara mais rico do uma mundo, simbologia muito uma forte. simbologia muito forte. E foi o que ele disse: "Não, eu não fiz apologia, eu não fiz". Se perguntarem a ele o que foi aquilo, ele disse que não é simbologia nazista. E muita gente defendeu ele. E foi claro que aquilo é uma simbologia de um regime que dizimou milhões e milhões de seres humanos no mundo. Então, é essa direita que a gente está enfrentando. Isso é um problema só político, não. Isso é um problema, da sociedade. A sociedade está doente. Como se preparar para uma eleição de 2026? Vou falar nas esferas eh, nacional e estadual, diante desse quadro, né? O quadro está posto. O Brasil manteve-se dividido de uns tempos para cá entre direita e esquerda, uma dicotomia muito Eu não forte sei se é entre ideológica. direita e esquerda, né? O, É entre o Lula e próprio Bolsonaro, Lula né? e Bolsonaro, Luiz bolsonarismo, né? É. Alguns extremos, aí, enfim, se digladiando. E aqui no estado, nós temos o governador João Azevedo para apresentar um nome do seu agrupamento, ainda muita dúvida nesse sentido, muita gente, deputado presidente Adriano Galdino da Casa de Deputados Pessoa, já pré-lançando a sua candidatura desde o ano passado ao governo do estado, mas outros nomes também são cogitados, secretário Deusdete, enfim. eh, Diante desse quadro, o que é que você está desenhando aí de expectativa para esse enfrentamento na majoritária, tanto em nível nacional como em nível estadual? O campo progressista, hoje, o preço de hoje, vai enfrentar muita dificuldade nas redes sociais, nessa campanha cada vez mais digitalizada? Eu digo o seguinte, vamos ver o quadro da Paraíba. Eu tenho uma aliança com o governador João Azevedo. Ele é um governador hoje que é um dos mais bem avaliados do país. Tem um estado que está financeiramente muito equalizado, com muitas obras, com muitas ações. E
eu acho que vive, enquanto Paraíba, um dos momentos melhores da nossa vida política. Por quê? Por exemplo, a gente viu ontem os dados e a Paraíba ficou em primeiro lugar entre os estados que mais colocaram gente na universidade. Isso é uma honra muito grande. Mas eu acho que a gente pode estar fechando um ciclo. E a gente pode estar voltando a Paraíba, pode voltar 40 anos no tempo politicamente. João não tem história de famílias na política. João era um secretário, um Técnico. técnico, que virou político e tem feito um trabalho bom. Mas vamos ver o que acontece na Paraíba, o que é que está se propondo para 2026. Eu, como político, vou ter que apoiar alguém. Vou ter que estar junto de algum palanque. Até porque a política é disputa. Até porque eu tenho que também ser a voz de alguém que precisa do que eles necessitam. Do agricultor familiar, ser a voz do homem do campo, ser a voz da pessoa da periferia. Então, mas o que se está apostando, o que está mostrando, o que vem aí pela política, para mim, não é tão bom. Não vejo com bons olhos. São tempos sombrios. Talvez tenhamos tempos sombrios. Deus queira que não. Mas as velhas oligarquias paraibanas vão se degladiar em 2026 para voltar ao poder e ao comando do Palácio da Redenção. O senhor considera que é uma ameaça forte É hoje? uma ameaça forte. Porque, por mais erros que Ricardo Coutinho tenha feito, ele fez uma ruptura da política paraibana, que infelizmente é toda pautada nas oligarquias. Eu vou dizer, o que molesta é a oligarquia, Chico. É aquela política que passa de pai para filho, para neto, para bisavô, e é sempre o mesmo povo no poder. E tá sendo colocado aí. Vamos ver os pré-candidatos, né? Lucas Ribeiro, que é filho de Daniela Ribeiro, que é neto de Enivaldo Ribeiro. Enivaldo Ribeiro, uma oligarquia dos Ribeiro. Você tem a figura de um outro candidato, de Efraim Filho, que é do clã dos Moraes, lá do Sertão. O próprio Hugo Mota, que vai ser uma honra para a Paraíba, ele vai entrar O como Estado de São Paulo presidente. destacou numa reportagem recente que a família Mota Vanderlei, as famílias Mota Vanderlei, são uma oligarquia em Patos hoje de mais de 50 Mais de anos. 50 anos. Então, a Paraíba, enquanto os outros estados, tanto a direita quanto a esquerda, elas têm trazido novas figuras políticas, a Paraíba corre o risco da gente voltar 40, 50 anos no poder. As mesmas, aí tem a oligarquia Cunha Lima também, eu vi até hoje que parece que Cássio quer ser candidato a governador, tem o próprio Pedro, o próprio Bruno Cunha Lima, né? Então, você vê com muita, eu digo assim, com muita tristeza isso, que Para enfrentar esses grupos que o senhor taxou aí de oligarquia, inclusive com o nome do próprio, ligado ao próprio governo, João Azevedo, o vice-governador Lucas, que teve o seu nome enaltecido há algumas semanas pelo governador como sendo um legítimo candidato caso assuma a cadeira. Caso João Azevedo saia para disputar o Senado, ele, na condição de governador do Estado, teria legitimamente o direito de ir para a reeleição. Mas olhando para a oposição, qual seria, e excetuando aí o nome do próprio Lucas, o nome, digamos, o campo mais progressista, no seu campo ideológico, melhor para fazer esse enfrentamento? Chió, só se for. O senhor se coloca na condição Eu estou dizendo, de candidato pela rede? A rede pode ter esse candidato eu quero ou dizer, pré-candidato, eu digamos? quero dizer, seria muita pretensão minha que eu tenho que botar o pé no chão. A gente não tem. Esse é um grande problema da política da Paraíba, que nos últimos 20 anos a esquerda progressista da Paraíba tem colocado nomes e nomes importantes. Hoje não teria alternativa? Hoje não teria alternativa. A declaração muito forte, o senhor está É. nos antecipando. Eu vou dizer assim, eu sou muito honesto nessa forma de ver. É preciso encarar a realidade nesse aspecto, né? A gente não dá nem tem. para olhar para
para o nome do PT, por exemplo, o seu colega recentemente candidato à Prefeitura de João Luciano Pessoa, Cartacho, Luciano Cartacho. cara, é uma pessoa que fez um trabalho bom lá na prefeitura. Você viu o resultado eleitoral lá em João Pessoa. Você viu. Cida, que pretende ser É. presidente do partido também, seu colega deputado também. Não seria um. Tem nomes bons no campo, mas a conjuntura política nacional e estadual tem sufocado esse campo e tem soerguido a velha política na Paraíba. O senhor já me pareceu mais esperançoso, mais motivado, deputado Show. Quer dizer que Mas essa. eu continuo esperançoso e motivado. Mas eu sou, como dizia Ariano Ariano Suassuna, Suassuna, realista um esperançoso. realista esperançoso. Realista esperançoso. A propósito, quais são os projetos hoje, deputado Show? Vamos falar de produção legislativa, para a gente finalizar, quase finalizar o nosso podcast aqui. Mais, digamos, destacados no seu mandato, que eu poderia citar aqui como grandes orgulhos seus, como cartão de visitas do mandato de Chió na Assembleia Eu digo o pela seguinte: rede. se um parlamentar for viver de produção legislativa, ele está morto. A gente vive de ações concretas e parcerias com o governo do estado que vão mudar a vida das pessoas, né? Então, eu tenho feito um trabalho muito. Fiquei na produção legislativa entre os 5 mais produtivos esse ano passado, 2024. Nossa equipe produziu muito requerimentos, audiências públicas, projetos de lei que a gente tem trabalhado. Mas o nosso foco, o nosso maior fortaleza, que Não é o gabinete. não é o gabinete, é o que as pessoas veem na prática, né? Então, eu me propus a ser um deputado que pudesse olhar para o interior, porque muitas vezes, Boribe, os recursos eles ficam represados em Campina Grande e João Nos Pessoa, grandes centros. nos grandes centros. É preciso que esse recurso ele seja descentralizado para chegar nas cidades menores. E você vê, por exemplo, Picuí. Como o Picuí evoluiu nos últimos anos, né, com a gestão do prefeito Olivânio e com os recursos que a gente tem encarreado via governo do estado para dentro da cidade de Picuí. A cidade é outra nesse momento. Eu tenho corrido muito, por exemplo, essa questão de água. A água é um bem. Todo mundo aqui em Campinas ou em João Pessoa liga a sua torneirinha e sai a água para o seu dia a dia. Mas a maioria das pessoas ainda tem que colocar um Caminhão jumento, pipa. botar depender de um caminhão-pipa, colocar um galão de água nas costas, botar uma lata d'água na cabeça e procurar esse bem tão precioso e necessário. Então, eu tenho feito uma peregrinação, tanto a nível federal como a nível estadual, para garantir água para as pessoas, né? Então, esse é um trabalho que a gente vê. Eu tenho também o trabalho da educação, garantir que escolas que estão em Esperança, que estão em Picuí, que estão em Pilões, tenham melhores condições de ensino, melhores infraestrutura, tenha ginásio, tenha educação de qualidade, né? Essa tem sido a nossa labuta diária. Eu tenho trabalhado muito para que as nossas emendas cheguem às organizações e chegue na ponta, por exemplo, na área de cultura. A gente apoiado Quadrilha Junina, apoiado a cultura popular, né? Tem muita gente precisando do nosso apoio, né? Então, é isso que a gente tem feito, é um mandato com várias bandeiras, e tem eu estou chegando aqui, mas já estava numa reunião online com o Ministério do Meio Ambiente, para a gente proteger a nossa caatinga. A gente tem várias áreas que precisam ser preservadas na nossa caatinga, a nossa região está cada vez mais quente, o aquecimento global está chegando e chegando forte. Hoje ninguém consegue ficar dentro de um local sem ter um ar-condicionado. Há 30, 40 anos atrás não existia ar-condicionado e a gente tinha uma harmonia de morar num local. E hoje já não mais. Por quê? Por causa do aquecimento global. Então, meu papel também, como deputado Defender a estadual, pauta do seu partido. é defender a pauta do meu partido e a pauta nossa também. Vários olhos d'água que quando eu era criança e morava no sítio de Gravataçu, onde a gente ia pegar água para beber, hoje já estão secos, né? Fruto dessas mudanças climáticas globais. Então, são questões como essa que eu tenho defendido no meu mandato e que quero continuar esse ano, trabalhar ainda mais ainda, né? A gente tem a possibilidade também de levar recursos para as cidades, na área de saúde, na área de educação. Tem sido isso o nosso trabalho todo dia na O senhor Assembleia. abriu o podcast dizendo que a política é disputa, né? Tem que escolher, tem que fazer escolha, é disputa mesmo, espaço, ocupação do espaço.
E é verdade. O senhor não parece ser, em casa, no âmbito matrimonial, um homem ciumento, porque colocou Gledes para ser beijada, abraçada pelos eleitores durante mais de 40 dias na campanha passada, para as eleições em Remígio, na cidade de Remígio. Mas e na política? O senhor é um líder, um deputado ciumento? Eu pergunto porque Olivânio Remígio, seu amigo pessoal, tem tido levado, seu nome levado pelos líderes petistas, até em entrevista recentemente lá em João Pessoa, como uma possibilidade de um candidato do PT a Deputado deputado estadual estadual. em 2026. Já tomou um café com o Olivânio depois dessas cogitações todas? Já sim, já. A gente tem uma. Olivânia é como um irmão para mim, né? Eu acho que talvez eu tenha intimidades da minha vida pessoal e política muito maior com uma pessoa como Olivânia do que próprias pessoas da minha família. Olivânia foi uma pessoa que eu ganhei na política. Eu digo que na política eu ganhei muitas pessoas boas, muitas pessoas se aproximaram de mim. E uma dessas pessoas foi Olivânio. A gente tem tido esse entrelaçamento desde 2016, a gente tem sempre comungado e, e a gente tem avaliado, com certeza, a possibilidade de Olivânio ser candidato, né? A A mim, fatia do bolo do Curimataú, Brejo, agora tem Agreste, que fazer, Seridó, dá agora, para dividir para tanta gente? agora Ex-prefeitos, muitos têm muitos. falado. Agora tem que fazer conta, né, a política, tem que fazer conta. A gente tem eu queria muito que a gente pudesse ter uma chapa, federal e estadual. Imagina Olivânia e Chió, né, fazendo um revezamento O senhor deputado cogita federal e essa estadual. possibilidade de disputar uma vaga na Câmara Federal e ter um aliado, por exemplo, como o seu amigo e irmão, Olivânia Olivânio, ex-prefeito de Picuí? seria ótimo, mas assim, não está tão simples. Eu estava dizendo que um deputado federal hoje tem uma fatia aí de milhões com emendas Pix, né? As emendas Pix também, elas deram muito mais poder a essas oligarquias que se fortaleceram cada vez mais. Então, é muito difícil de furar essa bolha. E a gente tem analisado isso. Inclusive, a Olivânia é ciente disso, consciente, eu também. Mas a gente tem conversado. E uma coisa eu digo: se um dia eu sair da política, seria uma honra ter Olivânio como uma pessoa que eu pudesse confiar e ver que o trabalho dele pode ser continuado, né. Então, a gente tem analisado isso, a gente tem conversado, toda semana. Inclusive eu convidei para ele vir para o meu gabinete. Provavelmente a partir de fevereiro será nosso chefe de gabinete, vai trabalhar conosco lá na Então já Assembleia. provou que não está com ciúme dessa história de ser Não, tenho secretário. não, não tenho. Eu sou pouco, assim, eu acho que o poder, quando a gente tem de ser, vai ser. Eu sou muito espirituoso nesse aspecto. Eu sei que tem que ter o trabalho, tem que ter a labuta, tem que correr, mas quando a gente tende de ser alguma coisa, vai ser. O universo conspira para você ser. O universo conspira para você não ser também, né? Tem isso também, né? Então eu sou muito ciente disso. É claro que tem que trabalhar, tem que lutar. Não é fácil essa campanha. Mesmo a campanha de deputado estadual, é uma campanha também bem complexa, bem difícil, mas uma de federal, essa que é muito mais difícil, muito mais complexa. Mas ninguém sabe disso. Quem sabe que a gente não pode ter um companheiro de próximo nessas disputas, né? Seria ótimo. Quem sabe Mas a ampliar a rede. a Não diz que tem que rede ter cauda para se eleger. é, A rede pode ser mais ampla, quem sabe. mas é complexo. Para o eleitor, muitas vezes chega para mim: "Chiodi, você devia ser federal". Cara, eu queria ser federal, até governador, mas assim, tem que ter acordo. Era o que eu estava dizendo agora. Eu queria que que o que o próximo governador da Paraíba tivesse o perfil de Chiodi, Olivânio, mas a conjuntura dá? Conjuntura não dá. Do mesmo jeito, as vagas de federal, de estadual, de senador. A gente queria muito ter um senador progressista, um senador que fosse raiz, que conhecesse as dores do povo. Mas a conjuntura dá? A senadora Luísa Helena, certa vez, vou encerrar com essa frase, meu caro Iago, da agência FOC. A senadora Luísa Helena, aqui na Praça da Bandeira, em Campina Grande, em campanha para a presidência da República, disse: homem de pouca fé, homem de pouca fé. Ela, muito religiosa, disse isso a alguns jornalistas, inclusive a mim, quando perguntavam sobre quem ela iria apoiar no segundo turno das eleições. Você é um homem de muita fé, ainda com todas essas decepções e esse realismo todo aqui desse podcast, meu caro Chió, para 2026, homem de muita fé? Muita fé, muita fé. A gente tem conquistado os espaços na. Eu que era um filho de agricultor, lá do sítio Gravataçu.
pensava nunca em ser deputado estadual, nunca, né. Então eu tenho que agradecer primeiro a Deus e ao povo paraibano que me deu esse espaço, e vou continuar batalhando por esses espaços e outros. Outras batalhas virão e a gente tá aí na luta. Começamos com o Belchior, mais conhecido Melchior, Melchior, perdão. mais Melchior. mais Eu sou tão conhecido fã do Belchior que pronuncia assim, isso, Melchior, mais conhecido como Chior, Chió. o deputado de Remígio para Paraíba pela Rede de Sustentabilidade aqui no nosso PB Conectada. Muito obrigado pela companhia.